Então, fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo, tá bom? A gente iniciou na aula passada o chamado Segundo Reinado, onde a gente viu como é que se inicia esse novo período na história do Brasil. Lembrando que a gente já viu lá atrás o primeiro reinado, a partir da independência do Brasil, ali com Dom Pedro I. A gente vai ver diversos acontecimentos ali naquele período, como a própria Confederação do Equador, que vai pressionar o imperador. A gente vai ver diversos outros acontecimentos, até mesmo a primeira Constituição do Brasil surgindo ali. Mas a gente vai ver também que algumas tomadas de decisão do imperador Dom Pedro I vai ocasionar a sua própria desistência, ou melhor, a sua própria entrega do cargo, em assumir o trono português lá em Portugal. O Brasil ele vai passar por um período de regência que vai ser mantido na Constituição. A início era uma regência trina, onde 3 pessoas teriam o poder e o governo do Brasil, até o futuro imperador Pedro de Alcântara assumir o Brasil. Mas por que ele não vai assumir de primeira? A princípio, quando o Dom Pedro I ele entrega o cargo de imperador do Brasil, a gente vai ter o Pedro de Alcântara, que era o herdeiro do trono, tendo apenas 5 anos de idade. Dessa forma, ele não poderia assumir o Império do Brasil. O que vai acontecer? Essa regência ela vai passar por uma reformulação, onde vai sair de uma regência trina para uma regência una. A gente vai ver 2 grandes regentes, que vai ser o Padre Antônio Feijó e, posteriormente, a gente vai ter o Araújo Lima. O Padre Antônio Feijó ele é um dos responsáveis por fundar o partido que a gente vai chamar de liberal. E, posteriormente, o Araújo Lima vai ser o responsável por fundar o Partido Conservador. Esses 2 partidos que vão estar ali entrando em conflito durante a regência, lá na frente eles vão estar ali juntos, de acordo com a política que o imperador Pedro II vai exercer. O que a gente vai ver é que durante esse final durante todo o período dessa regência, vai ser marcado por um período muito turbulento, onde vai acontecer diversas revoltas. A gente já viu cada uma delas aqui. A gente já viu a Farroupilha, a gente viu a Balaiada, a gente viu todas elas. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o famoso golpe da maioridade, onde os 2 partidos eles enxergam que o melhor para o Brasil, para manter o Brasil ainda unificado, era necessário trazer a imagem do imperador. A figura do imperador era a única coisa que poderia deixar o país ainda unido, pois o imperador Dom Pedro II ele era de fato um brasileiro, que o povo brasileiro clamava, o povo brasileiro desejava pelo seu governo. E isso vai acontecer onde o monarca brasileiro, Dom Pedro de Alcântara, ou melhor, Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro II, assume o Brasil com apenas 14 anos, de 14 para 15 anos. E o que é que vai acontecer? Já nos seus primeiros anos de governo, ele vai enfrentar uma da sua primeira revolta, onde ele vai ter que saber reagir. A gente vai ver que ele vai pegar o fim ainda da Farroupilha, que vai acontecer lá no sul do Brasil, mas ele vai pegar em cheio o início e de fato uma revolta que vai mexer um pouco com o seu início de governo, que é a famosa Revolução Praieira, beleza? A Praieira, para muitos historiadores, ela fecha o ciclo de revoltas do período regencial, mesmo ela acontecendo ainda no período, já no período do Segundo Reinado. O que é que a Praieira ela vai representar? Ela vai representar de fato esse fechamento, um período onde a gente vai ter diversas revoltas, que a gente já trabalhou aqui. Mas vamos começar a falar da Praieira. Pega o teu livro, lá na página 136, e vamos ler um pouco sobre a Revolução Praieira, e a gente vai discutir também o que está aqui no quadro. Começa assim: o governo de Dom Pedro II, em 1848, enfrentou a última grande revolta do Império. Essa revolta ficou conhecida como Revolução Praieira. Ocorrida no Recife, Pernambuco, os motivos do conflito estavam associados à grande concentração de terra nas mãos de poucas famílias, como as do Cavalcante Albuquerque. Uma quadra popular à época assim referia à poderosa família Cavalcante,
Quem vive em Pernambuco não há de estar enganado. Quem há de ser cavalcante, que há de ser cavalgado. Então, a gente já vê aqui nessa expressão que já existia aqui em Recife sobre os cavalcantes. Os cavalcantes de Albuquerque vão ser das famílias mais influentes politicamente e mais poderosas aqui em Pernambuco, galera. Lembrando, a praieira ela ocorreu em Recife, tá bom? Ela ocorreu em Recife. Delimita a tua mente para o espaço e tempo geográfico de Recife, beleza? Vamos continuar. O comércio ainda estava na mão dos portugueses, gerando revolta por parte dos brasileiros, pois a maioria da população urbana vivia em dificuldades. Existia em Pernambuco uma voz contrária a essa situação, o Partido da Praia, que combatia essas desigualdades, tendo o jornal Diário Novo como porta-voz. O presidente da província era Antônio Pinto Chiroró da Gama, que governou entre 1845 e 1848 e não estava comprometido com os donos de engenho e comerciantes portugueses. Por esse motivo, foi substituído por ordem do imperador. Iniciando a Revolução Praieira, os líderes eram Pedro Ivo, militar, e Borges de Fosneca, jornalista, que divulgava os seus planos num documento chamado de Manifesto ao Mundo. As propostas eram voto livre universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho e extinção do poder moderador, comércio e varejo só para os brasileiros, garantia os direitos individuais à federação. É interessante observar que o documento não tocava na questão da escravidão. Os líderes do movimento, pertencentes à classe dominante, foram detidos e julgados em apenas 28 de novembro de 1851, quando os ânimos da província já tinham sido acalmados, a ocasião em que o governo imperial pode lhes conceder anistia. Voltaram assim a ocupar os seus cargos públicos e comandar segundo os seus engenhos. Se liga numa coisa, a gente vai falar aqui agora. Vê, a gente vai ter a praieira pelo primeiro motivo da praieira. A gente vai ter a grande concentração de território e de poder na mão de famílias. A gente vai ter, a princípio, os Cavalcante Albuquerque. Eles vão estar com o poder, ou melhor, eles vão ser a família mais influente, mais poderosa de Pernambuco nesse período. E o que é que vai ocorrer também? A gente vai ver, primeiro motivo, uma situação política um pouco quanto conturbada, porque a gente vai ter ainda os portugueses com o monopólio do comércio. Beleza? Os portugueses vão estar no monopólio do comércio, dessa forma ainda gerando uma economia. Tranquilo? O que é que vai acontecer também? A gente vai ter uma crise do açúcar, algo que não foi comentado no livro, mas que a gente vai ver que Pernambuco, por mais que o modelo econômico estava se voltando para o café, Pernambuco ainda permanecia com o açúcar, que não tinha decaído tanto, ou melhor, tinha decaído tanto. E esses barões, até mesmo a família Cavalcante, era uma família falida, que concentrava grandes territórios de terra, de poder, mas estava falida economicamente. Beleza? E o que é que vai acontecer? A crise do açúcar, já que o café começa a ganhar visibilidade e é o produto agrícola e o produto econômico do segundo reinado, a gente vai ver que esses barões, como os Cavalcantes, eles vão estar atrelados a essa queda economicamente. E o que é que vai ocorrer? Vai haver um incentivo fiscal a quem estava plantando café. A gente vai ver a concentração de terras desses Cavalcantes não servindo de nada, tendo em vista de que eles eram barões do açúcar. Então, a gente vai ver essa crise rolando. Esses são os motivos, mas a gente vai ter conservadores no poder de Pernambuco, onde vai gerar grande conflito, porque quem vai comandar, basicamente, a revolução são liberais e latifundiários. A gente vai ter, dentro da Revolução Praieira, uma luta armada. Senhores de engenhos e liberais. Contra quem? O governo central. Beleza? Tendo em vista que o governo central investia aqui, ó, no café, galera. E o açúcar cada dia caía
economicamente. Então a gente vai ter uma luta armada, uma revolução armada, que vai gerar todo esse conturbado durante o início do segundo reinado, mas que em 1851 todos os que foram envolvidos na Revolução Praieira vão ganhar a famosa anistia. Beleza? Lembrando que a praieira ela vai rolar em 1848. Beleza? Anota aí para tu não perder isso. Tranquilo? Então a gente tem a Revolução Praieira com esses motivos e com essa luta, e a gente vai ver que vai acabar ali em 51 com a anistia do próprio imperador dando essa anistia, e o que é anistia? Perdoar tudo o que aconteceu na Revolução e essas pessoas voltando aos seus cargos públicos e a exercer todo o seu poder. Beleza? Tranquilo? Praticamente essa é a Revolução Praieira. Na próxima aula a gente vai falar sobre o conflito entre Brasil e Inglaterra. Beleza? Um beijão pra vocês e tchau, tchau.